Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue-me aqui na Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite. E também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 8 de novembro e hoje eu vou começar o estudo da designação do Vem Segue-me aqui com uma pergunta. Saber o valor de algo, né? Muda a maneira que você utiliza aquilo, né? Eu tenho uma experiência de pouco tempo atrás que... onde eu trabalho, né? Eu trabalho com retífica de motores. Tem uma máquina chamada Politriz, a qual nós polimos ali os virabrequim, comando. E o patrão, ele tinha comprado ali, fazia pouco tempo, um disco de Politriz. E acabou que nós funcionários usando ali, né? Acabou encostando em algumas partes assim que não deveria encostar e o disco ficou mole, se estragou e não dava mais para utilizar a máquina de Politriz por conta disso. Então ele teve que ir lá comprar um novo disco de Politriz, né? E nós instalamos na máquina. E depois ele veio com a nota fiscal, né? Aquele disco custa R$600. Então não é um disco de você pegar e usar em 2 semanas e estragar, né? Ele dura bastante tempo, mas por causa de utilizar de maneira errada, né? Acabou estragando rápido. Então ele mostrou ali a nota fiscal não com o propósito de descontar de ninguém, né? Aliás, ninguém falou que, eu que estraguei, desculpa aí, ninguém falou isso. Mas o que aconteceu é que utilizando ali, né, acabou encostando em algum lugar que não poderia, nas beiradas ali, e acabou estragando o disco. E ele mostrou essa nota com o propósito de nós pudermos saber, né, o valor que é aquele disco, para que nós pudéssemos tomar mais cuidado ao manusear. Bom, funcionou, até agora ninguém estragou o disco e eu sei que ele vai durar por bastante tempo aí. Bom, a mensagem de hoje, Moroni ele está falando sobre o valor do livro de Mórmon. Bom, então ele está falando do valor desses registros aqui. Então eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Saber o valor, né, do livro de Mórmon vai mudar a maneira que nós tratemos esse livro, né? Então, vamos ver o que Moroni ele diz a esse respeito aqui. Está em Mórmon, capítulo 8, o versículo 14 e o 15. Diz assim: E eu sou o mesmo que esconde esse registro para o Senhor. As placas em que está gravado não têm valor algum, em virtude do mandamento do Senhor. Porque ele verdadeiramente disse que ninguém as obteria para usufruir lucro. Mas o registro que está é de grande valor, e aquele que trouxer à luz o Senhor o abençoará, pois ninguém terá poder para trazê-lo à luz, a não ser que lhe seja dado por Deus, pois Deus quer que isso seja feito com os olhos fitos na sua glória, ou em benefício do antigo que há tanto tempo disperso do povo do convênio do Senhor. Bom, então aqui Moroni ele começa a falar que o registro, né, essas placas, ele não tem valor algum, né? No sentido do que? De que se é placa de ouro, se é objeto, nós sabemos que coisas antigas valem muito, né? E é vendido a um grande preço. Mas ele falou que o registro, né, embora ele possa ter o valor ali financeiro, ele falou, não tem valor algum por causa do mandamento do Senhor. Que o mandamento do Senhor é que esses registros eles foram feitos não foi com o propósito de obter lucro, né, para que alguém pudesse se enriquecer. Então o valor do livro de Mórmon, ele falou, está nas palavras dele, nas escrituras que estão gravadas aqui. Então ele acaba falando sobre isso aqui. E eu lembro, né, quando Joseph Smith foi a primeira vez lá no Monte Cumora retirar as placas, né? Primeira vez que ele tirou ali, alavancou a pedra e foi pegar o registro ali, ele sentiu um choque, né, no seu corpo e ele não conseguiu retirar as placas. E ele tentou uma segunda vez, levou uma carga elétrica novamente, né? E ele tentou a terceira vez ali e ele tomou novamente um choque e aí ele pegou e falou, por que não posso obter esse registro, né? E aí então uma voz familiar apareceu atrás dele, né? Era o anjo Moroni. Ele já estava conversando com o anjo já tinha dado em visão onde estava. E o anjo falou para ele, por que não guardaste os mandamentos do Senhor? Enquanto ele estava olhando as placas, ele estava imaginando o valor que aquilo tinha, né? O Joseph Smith, ele tinha uma família pobre, né? Ele veio de uma família pobre ali. E o anjo já havia advertido ele várias vezes, né, que o diabo tentaria
enganar ele, tentaria fazer com que ele obtesse lucro com as... Então ele não estava preparado ali para obter as placas naquele momento. Então o anjo falou que ele voltasse no ano seguinte, né? Então no ano seguinte o anjo ele deu uma ordem restrita para ele, ó, você vai pegar as placas e vai direto para sua casa e guardar num cofre. Na hora que você pôr ela na mão, você não pode tirar, né? E vai direto para sua casa. E no ano seguinte, quando ele foi lá retirar as placas do livro de Mórmon, quando ele pegou o livro e retirou, e ele estava saindo, ele lembrou e olhou lá, né, na caixa que havia outros objetos de valor ali, né? Tinha espada de Labão, tinha ali a Rona, né? Tinha o Urim e Tumim. Então ele parou e um pensamento veio à cabeça dele. Bom, essas outras coisas também são de grande valor, então eu devo esconder para ninguém pegar, né? E aí nesse momento ele pegou ali as placas e colocou no chão, e aí ele foi lá e tampou novamente aqueles pertences. E quando ele virou, né, para pegar as placas tinham sumido, né? E ele entrou em desespero, e aí depois veio o anjo de novo, você falhou novamente, porque você recebeu uma ordem restrita, né? Então por mais que ele não estava pensando no lucro que ele poderia obter, ou que alguém poderia obter, ele estava pensando no valor financeiro, de perder aquelas coisas. Então mais uma tentativa ali, ele ficou frustrado, né? Teve que voltar para sua família sem as placas. Então o valor das placas, ela está nos registros, nas palavras do Senhor. E aquelas placas eram difíceis de escrever, né? Não é igual nós temos caneta aí, que nós podemos passar um corretivo no computador que é só apagar a palavra, né? Então se errasse ali, você tinha que derreter aquela placa, fazer novamente. Então tudo que está escrito ali no livro de Mórmon é de grande valor. Ó, eu separei o menor versículo que eu conheço dentro do livro de Mórmon. E o versículo é o que eu conheço, não sei se é o menor que existe, né? É 1 Nefe, capítulo 2, versículo 15. Diz assim nesse versículo: E habitou meu pai numa tenda. Só isso. Por que foi escrito isso, né? O que nós temos que colocar na nossa cabeça que tudo que é colocado ali no livro de Mórmon é de grande valor. Então a gente tem que analisar por que Nefe foi inspirado a escrever isso. O que o Senhor está me ensinando com isso? Então quando fala aqui, e meu pai habitou numa tenda, o que significa? Leí, ele era rico, né? Ele tinha sua prosperidade ali, né? Ele era um comerciante, ele tinha uma vida próspera. E ele largou tudo. Ele largou tudo, o conforto do seu lar, e foi habitar numa tenda no deserto. Lembrando que quando Deus ele ordenou que Leí pegasse sua família e partisse para o deserto, né, o Senhor não prometeu para ele uma terra prometida, não falou que ia levar ele para algum lugar, não falou nada, só falou exatamente isso: pegue sua família e vai para o deserto, né? Jerusalém vai ser destruída. Então ele pegou e foi obediente ao Senhor. Ele não estava pensando no que ele ia ganhar, que ele ia ganhar uma nova terra de herança, nada disso. Então cada versículo, cada coisa escrita no livro de Mórmon, nós devemos pensar dessa maneira. Por que será que o autor foi inspirado a escrever isso aqui? O que isso pode ajudar em minha vida? Tá bom? Então eu vou terminar aqui. Deixa o vídeo já... O áudio já ficou grande já, mas eu vou terminar aqui com... Tem um homem chamado Mary West. Ele escreveu um livro chamado Gostando da Vida. E nesse livro ele escreveu uma história, né, de um leilão que o leiloeiro ali, ele pegou um violino bem mal acabado ali, sujo, né? E aí ele viu que não tinha muito valor aquele violino e ele falou: quanto vocês dão por esse violino, né? E aí uma pessoa gritou lá, $1, né? Aí o outro, $1? Quanto, alguém dá mais? Aí ele falou, o outro ofereceu $2 e o outro ofereceu $3. E aí ele falou, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aí um senhor, no fim do leilão lá, um homem de cabelo grisalho, ele se levantou e foi lá, né, até o leiloeiro, afinou as cordas ali do violino. E ele tocou uma bela canção, como se fosse um hino, sabe? Como se fosse um canto de anjo ali. E aí naquele momento, uma pessoa pegou e falou, eu dou $1.000 nesse violino, né? Aí o outro falou, eu dou $2.000. E o outro falou, eu dou $3.000, né? E aí dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Foi vendido por $3.000 ali. Ele conta essa história falando sobre o toque da mão do mestre. Porque o violino é o mesmo.
mas quando tem o toque da mão do mestre, as coisas mudam, né? Então, nesse livro, ele conta o seguinte, que nós devemos deixar Deus tocar a nossa vida, né? Para que nós possamos ser abençoados, sermos pessoas melhores. Então, saber o valor de algo muda a maneira que nós tratemos. Então, acho que algo que nós devemos, o que mais deveria ficar gravado nessa mensagem que eu vou compartilhar aqui, é que todos nós somos filhos de Deus e somos de grande valor. Então nós devemos sempre respeitar uns aos outros e amar uns aos outros, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.